A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa terça-feira, debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 8. Mas antes disso, vamos orar para agradecer ao nosso Rei da Glória, porque enquanto há vida, ainda há esperança. Senhor, poderoso dos Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, Pai, debaixo da Tua permissão. Pai, nós não somos dignos do Senhor, nós não os merecemos, mas nós precisamos do Senhor, Pai, porque nós somos simples mortais pecadores que precisamos de Ti. Pai, muito obrigada, Rei da Glória, por essa oportunidade. Esteja, Pai, de frente deste vídeo, Pai, esteja de frente da vida desta pessoa que parou para assistir esse vídeo. Pai, é isso que eu te oro e te agradeço. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir, gente, em 1 Coríntios, capítulo 8. Que diz assim, o título da minha Bíblia é Os Alimentos Oferecidos aos Ídolos. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele, né, gente? É muita verdade, né? Nós não nascemos sabendo de tudo e nem vamos morrer sabendo de tudo, né? A cada dia, a cada momento da nossa vida, da nossa história, nós estamos aprendendo, até mesmo com Deus, né? A cada dia nós aprendemos com Ele, a cada dia nós nos surpreendemos porque nós pensamos que nós conhece. Nós muitas das vezes achamos que nós sabemos de tudo, mas chega na hora nós não sabemos de nada, né? Porque quando um conhecimento novo vem, a gente percebe que nós não sabemos de nada, né? Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que o ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, né, gente? Essa é a verdade, né? Muitas das vezes nós temos dificuldade, né, de lidar com a verdade. Mas essa é a verdade, só existe um Deus, só existe Jesus, somente o caminho do Senhor Jesus leva para a vida eterna, somente o Senhor Jesus é o caminho, tá? Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu quanto na terra, como no céu como na terra. Como também existe muitos deuses e muitos senhores. Para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador. E todas as coisas para que nós vivemos. E existe somente o Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos, né, gente? Porque a palavra do Senhor, ela diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E também fala que o povo ele perece por falta de conhecimento, né, gente? Muitas das vezes nós sofremos, nós nos cobramos por falta de conhecimento, né? Aí o versículo 8, não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este sermão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem, né? Quando Paulo fala de conhecimento, ele usa aspas, né, gente? Porque é igual assim, Paulo, ele tá querendo falar para nós que não tem diferença, entendeu?
não vai mudar, né? Mas não é bom, sabe? Não é aconselhável comer, né? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Né? Como nós falamos em outros vídeos, né, para Paulo dar esses conselhos, porque ele recebeu cartas referente à cidade de Corinto. E com certeza lá estava tendo pessoas que estavam se dobrando a outros deuses, que não são deuses, que nós sabemos que são demônios, né? E para ele dar esse tipo de conselho é porque estava acontecendo isso, né? Estava acontecendo oferendas, né? Que nós sabemos, né? Esses ídolos, né? São esses demônios que existem em outras religiões, né? Em outras crenças, né? Então nós sabemos, né? Que não é bom, né? A gente comer, sabe? Que não é plausível, né? Mas não tem diferença, né, gente? Mas é bom não fazer, né, gente? Aí vamos ler o capítulo 9, vamos ler o 10, que o 9 nós vamos falar quinta-feira que eu passo no vídeo. Vamos para o capítulo 10, que tem a ver com o que a gente está falando, né, sobre os alimentos oferecidos aos ídolos, né? Conselhos contra a adoração de ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas mais como eles quiseram. Nem adoramos ídolos como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isto, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofrem tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela, né? Paulo está nos aconselhando como ele aconselhou a cidade de Corinto. Isso serve para nós também, né? Porque muitas das vezes entra, né, o orgulho, né? Nossa, eu sou super crentão, eu sou santão, fica cuspindo santidade, mas isso não vem de Deus, né? Para quem está de pé, cuidado para não cair, porque enquanto nós estiver nessa carne aqui, quando nós estivermos nesse mundo, nós somos propícios a tudo, gente. Não é porque eu estou com uma blusa escrita libertação, porque eu estou com uma blusa escrita consagração, que significa que eu estou, como posso, invicto, como posso dizer, invicto de não pecar, invicto de não cair, né? E nós nos enganamos muito, né, gente? Porque é Deus que faz todas as coisas. Por isso, meus queridos irmãos, fujam da adoração de ídolos, né? Ídolos, né? Pode ser um ídolo de barro, mas pode ser pessoas, que muitas das vezes nós endeusamos pessoas, nós temos pessoas como ídolo, e isso não é bom, gente, isso não é certo, né? Eu falo com vocês como uma pessoa que tem
capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo, pense no cálice, pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comem do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo, né? Então, aqui está falando da questão da fé, né? Porque nós aqui, nós simbolizamos, né, o suco de uva, nós simbolizamos o pão, né? Mas pela fé no nosso interior, nós temos a fé que nós estamos comendo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Pense no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifício tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado aos altares pagãos é oferecido a demônios, como nós estávamos falando antes, né? E não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas de demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Né, gente? É muita verdade isso, né? Porque não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Não tem como uma casa ter dois senhores, né? Ou é o Senhor Jesus ou é demônio. Simples assim, né? Não tem como falar, mas eu estou na prostituição, mas eu tenho a minha fé em Deus, eu tenho o meu coração em Deus. Gente, isso não tem lógica, né? Onde não está Deus, está o diabo. E nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós conhecemos as pessoas pelas tuas práticas, pelas tuas atitudes, né? Não tem como eu falar que sou de Deus e daqui a 2 minutos eu estou xingando, eu estou brigando. Isso não tem a ver com o Espírito Santo, né? Conhecemos as árvores pelo fruto. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo e que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra é tudo que nela existe e pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-lo para comer e vocês resolveram ir, como o que for posto na frente de vocês, não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso, não como por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro, né? O Senhor Jesus está querendo dizer o quê? Que se porventura você comer algo que você não sabe que foi oferecido, não vai acontecer mal nenhum para você, né? Porque você só vai ser cobrado por algo que você teve consciência, que é errado, que não pode, né? Não estou falando da sua própria consciência, mas na consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus, o alimento é que como, porque sou criticado e já agradeci a Deus. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus e nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos e tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo, né, gente? Nós só podemos imitar aquelas pessoas que imitam o Senhor Jesus, né, gente? Por isso, gente, que é muito importante nós ler a Bíblia, é muito importante nós orar, é muito importante nós ter vida com Deus, porque muitas das vezes vai ter pessoas que vai nos instruir, que vai passar para nós algo da Bíblia que não é aquilo que é, sabe? Porque nós temos esse discernimento por causa do Espírito Santo. E muitas pessoas vai falar coisas para você que não está na Bíblia, que não tem a ver com Jesus, que não tem a ver com Deus, sabe? Muitas das vezes nós caímos nessas enganações, porque são demônios que estão enganando elas e os demônios estão usando elas para enganar nós,
né, gente? Então é muito importante nós sozinhos ter o nosso relacionamento com Deus, que nós não venhamos nos basear em vida espiritual alheia, que nós próprios venhamos ter a nossa vida espiritual com Deus, né, gente? Então, recapitulando, né, o capítulo 8, né, estamos falando de alimentos oferecidos aos ídolos, né, que não tem diferença, né, isso porque são demônios, né, esses ídolos não existem, que na verdade são demônios, né, que são se disfarçando de deuses, que de deuses eles não têm nada, que só tem só um Deus, né, e Paulo ele nos aconselha a não adorar. E se porventura nós comer disso e não saber, a gente não vai ser cobrado, porque nós só somos cobrados por causa da nossa consciência. Amém? Que vocês ficam na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. O Rei da Glória está voltando. Fica na graça de Deus.